Eu sou Sérgio Martins e essa é mais uma edição do nosso programa Coisas do Alto. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o perdão. Nós, os orgulhosos, temos alguma dificuldade com essa questão do perdão, tanto para perdoar como para pedir perdão. Para nós, por conta do nosso orgulho, isso sempre é uma situação assim extremamente delicada. No nosso ponto de vista, pedir perdão por um erro que nós cometemos é difícil porque, primeiro, eu tenho que admitir que eu estou errado, e isso já é difícil. Segundo, eu tenho que admitir que o outro tem razão, o que é mais difícil ainda. E terceiro, que na visão de nós, os orgulhosos, pedir perdão é uma forma de se rebaixar diante do outro. E nós não gostamos disso, nós temos uma grande dificuldade com relação a isso. E se a coisa se limitasse somente a isso, já estaria de bom tamanho, já seria um problemão. Mas nós vamos um pouquinho mais além. Além da gente ter essa dificuldade em pedir perdão, nós também temos dificuldade em perdoar. A nossa dificuldade em perdoar está muito ligada também, é ligada ao nosso orgulho, mas está muito ligado ao nosso desejo de vingança. Nós queremos, se a outra pessoa nos ofendeu de alguma maneira, nós queremos nos vingar dessa pessoa, nós queremos fazer com que essa pessoa pague pelo erro que ela cometeu. De preferência com algum sofrimento, que aí a gente fica assim realmente bem feliz. Mais do que isso, a gente gostaria sinceramente, e nos faz bem a nós orgulhosos, ver a pessoa vir rastejando, implorando o perdão. Você talvez já tenha falado, ou pelo menos já viu alguém dizer alguma coisa parecida com isso. Eu quero ver essa pessoa vir rastejando e me pedir perdão. É essa a nossa expectativa. Nós queremos realmente curar o nosso sentimento ferido com base no sofrimento alheio, com base na humilhação alheia. E por que eu estou dizendo isso? Para a gente tentar aprender a perdoar? Não. Eu estou dizendo isso que se nós sofremos desse mal, se você também consegue se identificar com isso, é uma maneira de você reconhecer o orgulho ainda muito grande que existe em você. E isso é importante porque, primeiro que o orgulho é um dos dois grandes males da humanidade. Os espíritos que ajudaram Allan Kardec na elaboração da doutrina espírita, já disseram para ele que os grandes males da humanidade eram e ainda são o orgulho e o egoísmo. E quando nós reconhecemos que nós temos esse tipo de dificuldade, é a grande oportunidade que nós temos de começar a lidar com isso, de começar a tratar isso. Então, se você já se reconheceu em algumas coisas dessas que eu falei, se preocupe menos com o fato de você não estar perdoando ou você não estar pedindo perdão, e se preocupe muito mais com o fato de que isso são sintomas claros do orgulho que você tem, e esse sim é algo que você precisa combater em você, porque é isso que vai acabar refletindo no teu maior ou menor, na tua maior ou menor progressão do ponto de vista espiritual. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para sermos educados e para poder progredir do ponto de vista espiritual. Então, nós precisamos começar a usar o perdão como uma forma de ir trabalhando esse nosso orgulho. Perdoar é exercício de humildade, tanto no ponto de vista de quem precisa pedir perdão, porque eu começo a enfrentar aquela minha dificuldade de me humilhar, entre aspas, de me humilhar diante do outro e começo a tentar exercer a humildade. A humildade de reconhecer os meus erros, de reconhecer as minhas dificuldades, os meus equívocos. E do outro lado, na hora de você perdoar, isso também é um exercício de humildade, porque você começa a reconhecer que você tem os mesmos problemas que o outro tem. Do mesmo jeito que o outro te agrediu de alguma maneira, do mesmo jeito que o outro te ofendeu de alguma maneira, você também agride o outro, você também ofende o outro. E quando você reconhece isso, quando esse é um sentimento verdadeiro, quando esse é um sentimento real, você começa a ser menos intransigente com o outro, você começa a ser menos exigente em relação ao outro.
Então, o exercício do perdão acaba sendo um exercício de humildade, acaba sendo uma forma de combater esse orgulho que ainda existe dentro de você. Mais do que o exercício de humildade, o perdão, ele é uma forma de não permitir que nós nos liguemos ao espírito alheio. Porque o ódio, a mágoa, o mau sentimento, ele faz essa ligação. Nós acabamos sendo ligados ao espírito do outro, ao espírito de quem nós ofendemos ou de quem nos ofendeu, através dessa mágoa, desse ódio. E essa ligação é uma ligação que às vezes dura séculos. Ela transcende o túmulo. Então, é ilusão a gente pensar que, porque morrendo nós viramos santinhos ou qualquer coisa assim, vamos ter aquela compreensão. Pelo contrário, se nós realmente morrermos com ódio de alguma pessoa, com uma mágoa de alguma pessoa, esse ódio, essa mágoa, ela continua além do túmulo. E esse é um grande problema, porque isso é uma fonte de sofrimento. Então você começa a perceber que o perdão, além de ser uma maneira de você se burilar espiritualmente, de você progredir espiritualmente, o perdão, o exercício do perdão, também é um instrumento para a tua felicidade. É uma maneira de você não ser infeliz. Porque quando a gente não perdoa, mesmo aqui no nosso plano, quantas vezes isso já não aconteceu com você? Você pega e você fica lembrando da pessoa. E cada vez que você se lembra, te dá aquela dorzinha no peito, te dá aquela mágoa. Você acaba criando um ressentimento. O ressentimento é sentir novamente, né? É ressentir, é sentir novamente. E quando você sente novamente, você acaba sofrendo. Essa é a grande situação. E mesmo assim, nós, os orgulhosos, nós resistimos muito em perdoar ou pedir perdão, sem perceber que isso faz um bem tremendo a nós. Infelizmente, a gente tem a impressão de que perdoar vai libertar o outro de uma dificuldade que o outro tem. Perdoar vai libertar o outro de ter que prestar contas dos seus atos. Muito antes, pelo contrário, o perdão, ele liberta nós mesmos dessa ligação ruim, dessa ligação nefasta que existe em relação ao outro. Isso não significa, e é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, que o fato de eu perdoar uma pessoa não significa necessariamente que essa pessoa vai ter que deixar de prestar contas diante da lei divina. Não é nada disso. É aquela situação, muitas vezes a gente vê na televisão, né? Aquele caso do sujeito que matou a pessoa, nisso vem a mãe com um sentimento muito nobre, a mãe da vítima com um sentimento muito nobre e perdoa o assassino do seu filho. E tem muita gente, notadamente aquelas pessoas que não têm uma concepção religiosa muito forte, ou que ainda tem uma concepção religiosa muito ligada ao Velho Testamento, onde que era meio na base do olho por olho, dente por dente, e essa pessoa não compreende, fala, poxa vida, mas o cara matou o seu filho e você perdoa? Uai, ela está perdoando e ela está se livrando daquela carga. O que não significa que aquele que matou não vai ter que prestar conta dos seus atos diante de Deus. Por quê? Porque mesmo com o perdão da pessoa, ele transgrediu uma lei e ele vai ter que prestar contas. Isso, a justiça divina é absolutamente perfeita. O perdão, além de ter todas essas vantagens, além de ser um instrumento da tua felicidade, o perdão é um exercício da lei do amor. Jesus, ele falava muito no perdão, ele se preocupava muito com essa questão do perdão, e são várias as passagens evangélicas que existem, onde ele se refere ao perdão. Talvez a mais famosa dela é aquela história do você ter que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Jesus se preocupava muito com essa questão do perdão, porque Jesus veio nos ensinar a amar. E o perdão é um exercício de amor. O perdão é efetivamente um exercício de amor a nós mesmos e um exercício de amor ao nosso próximo. Mais do que isso, tem uma frase que eu gosto muito, que referindo-se à lei do olho por olho, dente por dente, diz, se eu não me engano, essa frase é atribuída a Gandhi,
diz essa frase que se nós continuarmos exercendo ou praticando a lei do olho por olho, dente por dente, nós acabaremos todos cegos e banguelas. E esse é o grande problema. Enquanto nós estivermos presos nessa situação de vingança, de ódio, de não deixar para lá, nós vamos continuar nessa briga imensa. Porque aquele ódio que eu carrego daqui, dessa existência para o plano espiritual, ele vai se refletir mais adiante numa nova encarnação. Se eu não resolver essa questão agora, se eu continuar com o meu desejo de vingança, quando eu vier na outra encarnação, eu também vou continuar com esse mesmo desejo de vingança. E isso é um sofrimento atroz, porque aí você fica, você me ofendeu, eu venho na próxima, me vingo de você. Só que você não lembra o que aconteceu lá atrás, você se acha injustiçado, aí você quer se vingar de mim. E essa situação de vingança vai seguindo séculos por séculos por séculos. Se você olhar a situação do mundo, se você olhar a situação dos ódios entre os povos, das guerras que ainda existem, se você perceber, você vai ver que tudo isso está ligado à falta de perdão, à falta da compreensão, à falta da aceitação. E assim os séculos vão passando, as gerações vão se sucedendo, continua se odiando e continua se sofrendo. Eu não vou citar aqui este povo ou aquele povo para não ser indelicado, mas você sabe do que eu estou falando. E da mesma forma que isso acontece a nível de nação, a nível de sociedade, a nível de povo, isso acontece com você, dentro da tua família. Dentro da tua família estão aqueles desafetos que você criou lá no passado ou que você foi vítima deles e que você está trazendo esse ódio aqui. E se você não resolver isso nessa encarnação, na próxima encarnação vocês vão continuar amarrados por esse laço de ódio, por esse laço de mágoa. Então agora é o momento de você pegar e tomar a decisão, principalmente aquelas pessoas que acreditam nessa coisa da reencarnação, principalmente as pessoas que acreditam nessa coisa de que os sentimentos eles transcendem simplesmente a nossa vida física e continuam na nossa vida espiritual. Esse é o momento de você tomar a decisão. Eu vou querer levar isso adiante, eu vou querer continuar com essa relação de ódio, eu vou querer continuar voltando com aquele meu familiar complicado simplesmente porque eu não o perdoei ou simplesmente porque eu não pedi perdão. É uma decisão tua, é um problema essencialmente teu. Não adianta depois a gente ficar reclamando com Deus ou qualquer coisa assim. É uma situação que nós criamos e que nós vamos ter que resolver. Então, em benefício da tua felicidade, em benefício do teu bem-estar, perdoe. É um exercício de amor e, principalmente, seja feliz. Obrigado pela sua atenção.